Bom dia a todos. Tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Mais uma vez é uma alegria grande estar aqui com vocês. Estamos aí iniciando mais um novo dia, uma nova jornada. Hoje nós vamos falar também ainda sobre a série Reavivamento e Reforma, mas uma coisa que eu tive pensando e Deus me mostrou aqui, né, para a gente buscar um texto que fale pouco sobre reavivamento e reforma, ou sobre pontos que nos ajudam a buscar o verdadeiro reavivamento e reforma, é sobre Jesus. Quando a gente conhece Jesus, quando a gente aprende de Jesus, a gente entende o porquê que a gente deve mudar de vida, mudar da maneira de agir, mudaram algumas coisas, e eu gostaria de compartilhar com vocês isso, tá? Vamos abrir a Bíblia aí em Mateus capítulo 11, aquele texto famoso de Jesus, vinde a mim. Sabe, queridos, esse texto que Jesus fala de vir a Ele, para nós representa muito, né? Muitas vezes as pessoas estão cansadas e sobrecarregadas e às vezes aprende que precisa mudar de vida, fazer reavivamento, fazer reforma e talvez diante de tantas coisas estejam cansadas, estejam assim angustiadas de não conseguir fazer. E eu achei interessante esse texto porque esse texto acalma o nosso coração, além de falar algumas coisas importantes, tá bom? Feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, Pai querido, para qualquer tipo de reavivamento, qualquer tipo de reforma, precisamos ir até o Senhor. Precisamos buscar a Ti em espírito e em verdade. Por isso, Senhor, nos abençoe, abra nossa mente, o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler o texto de vocês com vocês, né? Em Mateus 11, versos 28 a 30. Diz assim: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Obviamente, o contexto aqui que Jesus estava falando era, quando você fala ver jugo, fardo, ele está dizendo algumas coisas que o povo, principalmente o povo ali, entendia muito, tá? É lógico que era um símbolo. O jugo aí é um negócio, né, de madeira que botava sobre os animais de carga. Então, obviamente, não está falando de leis ou de, perdão, leis não, de leis ele está, não está falando de impostos, né? Carga tributária, como hoje às vezes a gente sofre, também eles sofriam para os romanos em pagar os impostos, mas está falando das leis ou dos ritos, das imposições que a lei que os fariseus ensinavam era colocada, tá? Então, contexto aqui de julgo literalmente pode ser chamado aqui de dos ensinamentos de Jesus. Quando ele fala que o jugo dele é leve, está dizendo que os ensinamentos dele, a maneira como ele ensina é diferente dos fariseus. Era mais leve, sabe? E o povo estava cansado. Às vezes hoje, quando a gente lê aqui, a gente só entende assim, ah, não, estou muito cansado, estou em depressão, estou nisso, naquilo. Por mais que isso também possa nos ajudar a, a sentir paz, a sentir descanso, refrigério no nosso coração, indo até Jesus, porque nós vamos encontrar nele paz, o que Jesus está falando aqui de maneira bem especial, o fardo, esse fardo é literalmente uma carga de navio, ou seja, nós somos navios carregados, sabe? E cansados, cansados dos ritos, cansados das coisas da vida, principalmente dos ensinamentos religiosos. Não faça isso que é pecado, não faça isso que é pecado, não faça aquilo. E a gente sabe um bando de coisa que não é para fazer, e a gente faz e erra, e fica naquele sofrimento, naquela angústia. É esse tipo de angústia.
É esse tipo de depressão, sabe? Depressão de você saber o que tem que fazer e não consegue fazer. Você está cansado de tentar acertar e não consegue. Depois que eu falei um pouquinho sobre isso, agora vamos ler e aí eu traduzi aí para que a gente possa aprender um pouquinho mais. Será que você está assim hoje? Será que você, mesmo buscando o Senhor, você está cansado de tanto tentar acertar e não acerta? Cansado, assim, você vê as cerimônias vazias, né? Você vai na igreja, volta vazio. Você faz a ceia, esse mês agora que acabou, eu fiz Santa Ceias nas minhas, todas as minhas igrejas, das minhas 8 igrejas. Então a gente começou, voltou de novo, né, a abrir os cultos de sábado, de quarta, de domingo, falando para o povo voltar. Realmente, precisamos voltar às igrejas, sabe? Estamos em período de quarentena, de Covid. A gente sabe que alguns não podem estar ainda devido a isso. A gente tem postado coisas, né, para que possa suprir um pouco, principalmente no culto de sábado. A gente tem postado ainda os vídeos, né, o culto, para aqueles que realmente não podem ir, sabe? Ou porque estão cuidando de algum idoso, ou porque trabalham com pessoas, ou tem pessoas de risco dentro de casa e acabam cuidando, para a pessoa não se sentir mais só. E aí muitas vezes não consegue ir à igreja, sabe? Passa, cada um tem a sua luta. Agora, se você pode ir à igreja, vá. Se a sua igreja está aberta e dá para você ir, vá, sabe? Às vezes a gente chega e não encontra as pessoas, a gente, poxa, fulano poderia ter vindo e tal, a gente tem vontade de expressar isso, mas às vezes esse ato de expressar pode mais machucar. E é isso que acontece. Às vezes, o nosso relacionamento cristão mais machuca do que ajuda, muitas vezes, sabe? Então, é isso, esse é o contexto de angústia, de tristeza, sabe? Sem forças. Olha só, e no sentido, quando começa o texto aí, vinde a mim, no original é venha até aqui. Então, aqui está dizendo o seguinte, perdão. Venha até aqui é um sentido de convocação. O Senhor está nos convocando. O Senhor está nos chamando. Eu consigo compreender isso aqui é, como uma ordem. E realmente, no sentido original, está lá. O verbo está no imperativo. Está uma ordem. Mas eu entendo esse sentido de convocação. Por já ter sido militar, existia isso. Você não tinha condições de ir ao seu superior. O seu superior tinha que dar uma ordem para você ir. Então, na Marinha era assim. Eu queria falar com o meu superior e eu não conseguia simplesmente eu bater papo. Lógico, fora do quartel é uma coisa, dentro do quartel você tem que seguir as diretrizes. Então, ele dava autorização para falar. E aí você falava. E eu entendo esse contexto aqui de Jesus te chamando, né? Vem até aqui, não é no sentido de dar, de brigar, sabe? Mas é como se o seu Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, o seu Senhor olhasse para você e visse você abatido, sabe? E ao vê-lo abatido, ao vê-la, né, a irmã ou o irmão abatidos, ele chama, ele convoca, vem aqui, Moisés, sabe? E nessa hora que talvez você imagine aqui, talvez você imagine que esse sentido aqui é como se fosse uma repreensão. Não vejo assim. Sabe por quê? Uma vez, sobre o sábado, eu estava enfrentando o sábado lá nas Forças Armadas, e eu estava muito angustiado, porque eu queria falar com o meu superior sobre o sábado. Eu já tinha falado anteriormente com o outro superior e fui ridicularizado. Mas eu estava no sábado lá na base, não fui comer, não fui tomar café da manhã naquele dia, acordei, não fui tomar café da manhã,
muitos guardas, guardas não, né, companheiros ali do quartel perguntaram assim: Tiago, meu nome de guerra era Tiago, Tiago, você jejua no sábado? Você não come nada no sábado? Eu falei, não, mas hoje eu não vou comer. Mas não é obrigatório jejuar no sábado. Por que que eu estava sem comer no dia de sábado? Porque eu sabia que o meu grupo fazia bagunça. E ao fazer bagunça, indo, marchando para o rancho, né, que é o restaurante lá, onde os soldados comiam, tomavam café da manhã, jantavam, almoçavam, eu sabia que ia rastejar, ia fazer alguma coisa, porque o povo falava, o sargento mandava calar a boca, e falavam mesmo, sabe? Estava ainda aprendendo as diretrizes, seguindo, então rastejava, fazia coisa, e eu sabia que se eu estivesse ali para ir tomar café da manhã, eu teria que fazer essas coisas. Então eu preferi dizer para ele que eu não queria comer. Falei, Senhor, eu vou ficar em jejum. E eu queria esperava conversar com o sargento. Nesse momento em que todos foram comer, eu conversei com o sargento, eu consegui mostrar para ele sobre o sábado, mas aí ele bateu no meu ombro e disse assim: Que bom, Moisés, Tiago, você não vai precisar trabalhar mais no sábado. Mas falta 5 minutos para eu terminar o meu plantão. Então, durante esses 5 minutos, você não precisa trabalhar. Quando trocar o plantão, você tem que falar com o outro oficial do dia. Se você tiver condições de convencê-lo, bem, senão o seu trabalho foi em vão. E aquilo ali me angustiou. E eu fiquei aguardando, vou ver. Depois o grupo chegou, eu fiquei lá. Para vocês entenderem esse sentido aqui de convocação. Não é simplesmente uma convocação militar, tá? Você tem que se alistar, não, não é esse sentido. Essa ordem, vem aqui. E eu fiquei angustiado. Voltei para a formação da base, né? Assim, chegou e eu fiquei lá em posição de sentido, junto com todos os outros, e eu angustiado ali, Senhor. Eu queria falar com o meu superior, mas eu não tenho como falar com ele. Ele está longe, porque ele está recebendo a transferência, né, do oficial do dia, um passando para o outro, e a gente tudo ali em posição de descansar, depois de sentido, e ficou ali. Aí ele recebeu o comando, o outro foi embora. Eu senti o outro rindo de mim e ele e aquilo ali, irmãos, foi bem angustiante. E eu falei, Senhor, tem algum jeito? Eu vou ter que trabalhar no sábado? O Senhor me deu a vitória, mas foi jogada por terra. A história é longa e talvez não é aqui o momento de eu contar, mas já que eu estou falando, no dia anterior, na sexta-feira à noite, eu já tinha trabalhado no dia de sábado. Por quê? Eu, no afã de mostrar os textos da Bíblia para este mesmo sargento que disse que faltava 5 minutos, na sexta-feira à noite, ele era de uma outra religião e ele conseguiu, vamos dizer assim, quebrar todos os meus argumentos, todos. Quando eu fui para a Marinha, eu achava que era fácil. Não, eu vou dizer que eu não faço isso, não faço aquilo, ponto, acabou. Eu sei os textos de cabeça. E ele quebrou os argumentos todos. E ele bateu no meu ombro e disse: Tiago, não dá para você não. Vai lá trabalhar. E eu fui trabalhar derrotado. Fui trabalhar uma coisa que eu nunca trabalhei no dia de sábado, sabe? Naquelas horas ali depois do pôr do sol. Era varrer alguma coisa, mas ali eu me senti extremamente mal. Mal. Em dúvida, e eu falei, Senhor, eu não consegui defender o sábado. Será que o sábado não é o dia do Senhor? Como é que este homem me derrotou? É porque eu confiei em mim, irmãos. Eu achei que eu era bom demais. Ali eu tive uma lição que eu carrego até hoje, principalmente no meu ministério. Hoje eu não me considero bom. Bom, como diz Jesus. Só Jesus, só Deus é bom. E passei a noite inteira orando e eu pedi a Deus mais uma vez uma oportunidade. E falei com Deus assim, Senhor,
Se o sábado é esse dia de guarda, então me mostra, porque agora eu estou em dúvida. Eu não consegui defender, eu nasci nessa igreja, aprendi isso, minha mãe, meus avós, eu não consegui. É, se for, eu vou ser fiel ao Senhor até o fim, com toda a minha força. Mas se não for, se o sábado não for o dia do Senhor, eu vou avisar para todos os meus amigos. Eu vou avisar para todo mundo que eu conheço que vivemos numa mentira. Falei isso com Deus, mas não falei com raiva, com ódio, eu falei em angústia. Eu falei, Senhor, me mostra, por favor. E no dia seguinte, foi o que aconteceu. Eu conversei, pedi mais uma vez a autorização para falar com aquele sargento, e aquele sargento riu, né? Zombou. Você de novo, Tiago? Já não bastou a surra que tomou ontem, quer apanhar de novo hoje, na palavra de Deus? Sim, senhor. E aí ele começou a usar os mesmos argumentos. Naquela hora que ele começou a usar os mesmos argumentos que usou na sexta-feira, veio na minha mente: vou ser derrotado de novo, porque eu não consegui responder. Mas sabe, a Bíblia diz assim: quando vocês comparecerem perante os governadores, perante as autoridades, não vos preocupeis com o que é a vez de dizer, porque o meu espírito estará na sua boca. E eu posso dizer para vocês que ele falava e eu respondia. Ele falava e eu respondia. E tudo aquilo que ele me derrotou no dia anterior, na sexta-feira, né, de sexta passada, eu consegui mostrar para ele que ele estava errado. E ele ficou com tanto ódio que ele disse assim: tudo bem, Tiago, você mostrou que o que eu falei não é o sábado é. Ele falou com raiva: o sábado é o dia de guarda, é verdade. Bem, mas você tem 5 minutos para descansar. Fique aí, sem fazer nada. 5 minutos, porque eu vou trocar o plantão e o que você falou para mim não serve de nada para o outro. E aí vem o contexto. E nessa hora, eu estava lá, não fui comer, né? Tô tudo pensando, ó, Senhor, dê sabedoria. Ao mesmo tempo, agradecendo a Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor me mostrou que o sábado é o dia de guarda. Ali era uma resposta, mas ainda Deus tinha mais coisas para mim. E ali, naquele contexto, quando fala de vem aqui, né? Vem até aqui. Aí tá, vinde a mim, vem até aqui. É realmente uma ordem, é uma convocação. Vai, você precisa ir até Jesus. E eu falei assim, Senhor, o Senhor me mostrou que o sábado é dia de guarda, mas eu ainda fui ridicularizado. E agora trocou, é outro oficial, outro sargento. Eu não posso falar com ele. Eu só posso se ele me convocar para ir falar com ele. Porque aqui o sentido é de convocação. E sabe o que aconteceu? Fui convocado. Ele apresentou, né, ele recebeu, mandou todo mundo descansar. E ele deu as ordens do dia. Vocês vão fazer isso, o grupo vai fazer aquilo outro. Ele deu ordem para todo mundo. Eu era o segundo mais antigo do meu pelotão. Então eu era o número 3, né? 300. O 301 era o mais antigo, eu era o 302, eu era o segundo mais antigo. E ele foi dando as ordens para todos. Aí depois ele falou assim: alguma coisa está mexendo no meu coração. Eu não esqueço dessas palavras. Se tiver, não sei por que eu estou falando isso. Não sei por que veio na minha mente agora. Ele disse assim: mas se tem alguém que precisa falar comigo, eu não sei quem é, não sei por que eu estou dizendo isso, está sendo convocado para vir falar comigo. Quando ele falou aquilo ali, eu senti que o Senhor estava abrindo as portas. E é isso aqui. Esse é o sentido de convocação. Sabe quando você não tem condições de ir até Jesus? Como eu não tinha condições de ir até o meu sargento, não tinha.
eu seria preso. Eu não tenho, não tinha. E ele falou assim: eu dou a ordem. Quem precisar, eu estou convocando, pode vir até a minha pessoa conversar comigo, falar comigo o problema. E sabe, queridos, e eu fui até ele, conversei. Ele, primeiro, no primeiro momento, ele entendeu. Depois ele falou assim: então vai fazer o seguinte, eu vou te botar numa sala, você vai ficar nessa sala, você vai pegar a vassoura e vai ficar varrendo só essa sala o dia todo, o sábado todo, tá bom? E eu peguei a vassoura e falei: meu senhor, mesmo que seja varrer um negócio pequeno, era uma sala menor do que a sala que hoje eu moro, na minha casa. Menor. O que seria varrer alguns, só uns quadradinhos, né? Trabalho, entre aspas, não seria, mas na minha cabeça, no meu coração era. E aquilo ali, angústia, eu falei, não, não é isso. Não é isso que é para fazer, mesmo que seja o dia inteiro aqui. E aí eu saí e falei para o sargento, o nome dele é Camilo, Sargento Camilo. Falei, sargento, eu amo a Marinha, falei, não sou um menino rebelde, não estou aqui para enfrentar o Senhor, nem enfrentar a Marinha do Brasil, mas eu não posso trabalhar. Aí eu perguntei para ele assim: se eu desobedecer uma ordem do Senhor, o que que me acontece? Aí ele falou: olha, se você desobedecer uma ordem minha, você vai ser preso. Aí foi quando eu falei isso. Aí eu falei: Senhor, eu não estou aqui para enfrentar o Senhor, não estou aqui para enfrentar a Marinha do Brasil, eu não sou um menino rebelde, eu amo estar aqui, era o meu sonho ser militar. Deus me mostrou depois que o sonho dele era outro. Hoje eu sou pastor. Meu sonho é ser militar, eu estou aqui no meu sonho, mas eu sirvo a um Deus. E por questão de consciência, eu não consigo trabalhar no sábado. Eu me sinto mal. Eu não estou enfrentando o Senhor, mas eu não posso obedecer ao Senhor em desobediência ao meu Deus. Aí eu falei assim: eu estou aqui, se o Senhor me quiser, o Senhor pode me prender. Eu não sei o que fazer. Falei para ele: eu não sei o que fazer. Mas mesmo a sala que o senhor falou para eu lá limpar, só aquela sala, que o sentido de trabalho não seria trabalho nenhum, porque uns foram pintar a parede, outros foram capinar, outros foram fazer um bando de coisa. O meu trabalho seria muito leve se fosse a comparação. Eu falei, eu não posso. Eu me sinto mal. E eu estava ali com angústia, angústia, irmãos. E aí todo mundo que estava trabalhando, todo mundo parou, porque todo mundo sabia que eu era adventista. Todo mundo sabia. Mas ainda não entendiam do pôr do sol. Ninguém. Tanto é que quando eu trabalhei varrei na sexta-feira lá o que o outro sargento mandou, ninguém me questionou que eu estava trabalhando. Todo mundo dizia, Tiago, amanhã que vai ser o dia, né? Amanhã vai ser o dia, né? Vamos ver. E aí eu estava em angústia e aí foi quando ele me chamou. Ele botou a mão no meu ombro, e isso não é comum. Falou, vem na minha sala. Todo mundo foi dentro da sala dele, assim, escondido, né? Na janela, na parede. E ele me perguntou assim: abra a Bíblia para mim. Me prova que o sábado realmente é o dia do Senhor. Ele perguntou: você é o que mesmo? Eu falei: eu sou adventista. Ele falou: tá, conheço. E aí eu li os 10 mandamentos para ele. Ele se surpreendeu e falou: eu nunca tinha ouvido falar. Eu sabia dos mandamentos de Deus, mas eu não sabia onde estava. Eu li mandamento por mandamento. Ele pegou a Bíblia, ele leu. Aqui diz que é o sábado. E ele ficou parado, pensando, 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 pensando. E ele disse assim. E eu falei da história dos amigos de Daniel com Nabucodonosor, que eles não estavam enfrentando o rei Nabucodonosor, foram jogados na fornalha ardente e Deus os livrou. Eu contei isso e falei da lei de Deus para ele, e ele levantou,
colocou a mão no meu ombro e disse assim: Tiago, soldado Tiago, marujo Tiago, eu sou sargento, não sei se há 20, 30 anos. Falta poucos dias, pouco tempo para eu me aposentar. Eu sou sargento da Marinha do Brasil. Recebo ordens e dou ordens. Nesses meus anos de marinha, eu nunca vi ninguém falar de um dia de guarda como você está falando. Você prefere ser preso a obedecer a minha ordem. E ali naquela hora eu falei assim, então eu vou ser preso. E ali me deu vontade de chorar, sabe? E eu falei, Senhor, eu vou ser preso, pensando, né? Eu vou ser preso, mas eu não estou aqui para enfrentar ele, Senhor. O Senhor sabe disso. E ele falou assim: quem sou eu para enfrentar o seu Deus? Aí eu, hã? Sim, eu sou só um sargento da Marinha. Quem sou eu para enfrentar o seu Deus? Esse Deus aqui que deu os 10 mandamentos, que libertou os amigos de Daniel na fornalha ardente, eu não tenho autonomia para enfrentá-lo. Quem sou eu? Eu sou apenas um sargento da Marinha do Brasil. Já que o seu Deus, ele falou assim para mim, salvou os amigos de Daniel, o seu Deus também está te dando a guarda do sábado aqui. Enquanto eu estiver aqui, você não trabalha no dia de sábado. O que que você faz no dia de sábado? E ali eu comecei a chorar. E ele falou assim: por que você chora se você está tendo a vitória? E aí, queridos, eu disse assim, porque é muita angústia, falei para ele. Muito receio de não dar certo. Esse é o texto, quando Jesus fala para a gente ir até ele. Porque a gente está cansado, sobrecarregado, tentando seguir as regras e não consegue. E eu falei que estava angustiado, com medo de dar errado, mas que eu não podia ir contra o meu Senhor. E então ele perguntou para mim como eu faço, né, as questões do sábado. Eu falei que ia à igreja, eu pregava não, eu estudava lição, cantava hinos na igreja. Ele disse: olha, a igreja eu não posso mandar você ir, eu não posso liberar você da base, todo mundo tem que ficar na base. Mas você pode ir para o alojamento e fazer seu culto, seu louvor ao Senhor. Você pode cantar hinos, você pode estudar a sua Bíblia, pode ficar o dia inteiro lá. E eu fiquei. E eu digo para vocês o seguinte, queridos: Jesus está falando a mesma coisa. Você está cansado? Você está sobrecarregado? Sabe? Você tem que sabe o que tem que fazer e não consegue fazer, ou tenta fazer, mas dá errado. Você tentando fazer o certo dá errado. Aí ele diz: vem até aqui, venha para perto de mim. Qualquer um que esteja com tristeza, aborrecimento. E esse aborrecimento e tristeza, quando está falando aí cansado, é o sentido de bater no peito de aflição, sabe? Você está, de repente, muito aflito, aflita. E eu, sobrecarregado, essa expressão sobrecarregado é oprimidos com uma carga. Você está carregando uma carga pesada e talvez seja o sábado, naquele dia, para mim era o sábado. E sabe, é, depois muitas pessoas, e eu me lembro que ele foi no meu alojamento, na parte da tarde, eu estava estudando a Bíblia, todo mundo já estava lá no alojamento,
E ele chegou e aí ele me chamou. E ele disse assim: Sabe, Tiago, tá cheio de gente religiosa aqui. Ele falou: Eu também sou. Eu sou católico. Nunca vi alguém como você. Quem dera se na Marinha do Brasil tivesse pessoas como você, fiéis a Deus. Preferem ser presos a serem fiéis a Deus. Pode ter certeza. Tem outros da sua fé que não são como você. Mas eu te digo uma coisa, por causa do seu testemunho, esses outros que são de outras religiões vão estudar a palavra de Deus e, quem sabe, vão aprender aquilo que você já sabe. Aí eu fiquei ouvindo, né? E, e ele disse assim: Ore por mim. Eu quero ir para o céu como você vai, mas do jeito que eu vivo, eu não vejo condições de ir para o céu. Mas me deu vontade de querer servir o mesmo Deus que você serve. Queria ter essa mesma coragem que você tem. E eu me lembro que ele disse assim: enquanto eu estiver aqui, se você receber uma ordem de um superior maior do que eu para trabalhar, eu trabalharei por você, para você não trabalhar. Enquanto eu existir aqui dentro da Marinha, você não trabalha. E se alguém maior do que eu mandar você trabalhar, eu trabalho por você no seu lugar. Sabe, queridos? E ali eu chorei, né? Continuei chorando, mesmo estudando e agradecendo a Deus pela vitória. Porque só Deus para dar a vitória, queridos. Não é a gente. No dia anterior eu fui derrotado porque eu achava que ia vencer. Fácil, os argumentos são fáceis. O sábado é o dia do Senhor e o outro ali me derrotou. Depois, no dia seguinte, eu conversei com a mesma pessoa e Deus me mostrou que eu poderia derrotá-lo no Senhor. No Senhor. Se você está oprimido com a carga, nessa carga aqui pode ser também ritos e preceitos sem sentido, sabe? Você vai na igreja, você faz os ritos da igreja, você canta na igreja, você passa lição, você prega, mas você está se sentindo vazio. É isso aqui que Jesus está falando. Você está sobrecarregado. Venha até Ele. É uma convocação. Venha, vá, vá. Não fica parado. Vai até Jesus. Clame até Jesus. E realmente, no original diz: realmente eu darei descanso. O que mais a gente quer, queridos, é descanso. Ou não é? O que mais a gente quer é descansar o nosso coração. É descansar a nossa vida. É assim, e realmente eu darei descanso, reanimarei você. O texto continua dizendo o seguinte, né? Tomai sobre vós o meu jugo. Aí ele diz: levem, apropiem-se do que é tomado sobre vocês. Ou seja, é como se Deus tivesse dito: Jesus, filho, tome a minha carga, tome o meu fardo. Isso que o sargento falou para mim. Moisés, Moisés não, né? Tiago, se alguém disser que você precisa trabalhar e este alguém tiver mais patente do que eu, então a ordem é sobre mim. Eu vou trabalhar por você. Quando ele falou isso, os outros ficaram assim, fora alguns depois zombando, Tiago, conseguiu, né? Mas muitos, olha, muitos jovens, ali 18, 19 anos, vieram para mim e falaram assim: Olha, Tiago, a gente é de outra denominação, a gente não acredita nisso que você fala, mas a gente vai estudar. Só falavam assim. Aí eu falei: Tá bom, a gente vai estudar para saber por que, que você foi fiel e por que Deus te deu a vitória. A gente não acredita que o sábado é o dia de guarda, mas por que Deus deu a vitória para você? Se Deus deu a vitória, tem alguma coisa. Foi
isso que eles falaram. Falei, tá bom. Sabe? E nessa hora eu não. Ah, pastor, hoje, né? Por que que o senhor me deu estudo bíblico? Não, não, tem coisas que não vem na mente. E ele está dizendo: tomem o meu jugo. Ele vai ficar no nosso lugar, ele vai carregar o nosso trabalho. Tem alguma coisa que te está angustiando? Tem alguma coisa que está te perturbando? Entrega a Jesus, troca, leva o fardo de Jesus. Deixa ele carregar as suas angústias. A ordem é vá até Jesus, diz assim: apropie-se do que é tomado, o meu jugo, que pode ser os ensinamentos. No contexto aqui, o jugo de Jesus, que eram os mandamentos de Jesus, as ordens que Jesus dava, eram mais leves do que o jugo dos fariseus. E pode ter certeza, queridos, por mais que a minha igreja, eu sou pastor dessa igreja, ela pode ter julgos que são mais pesados do que o jugo do nosso Senhor Jesus. E às vezes a gente, como oficiais de igreja, trabalhando para o Senhor, talvez a gente esteja carregado de rituais, carregado de coisas, angustiados no coração, porque a gente faz as coisas, talvez isso não mude o nosso coração. Para a gente vencer. Então Jesus está dizendo: venha até mim, venha aqui, filho. Eu estou convocando você. Aprenda sobre mim. Tome o meu jugo. Me dê o seu, me dê os seus ritos, me dê os seus costumes, me dê as suas crenças. Tome o meu costume, tome os meus ritos, tome os meus ensinamentos. E aí diz assim: e aumente o conhecimento próprio sobre mim, porque ele ainda diz, né? E aprendei de mim. Esse aprender de mim, no original, é corra para dentro. Ou seja, seja rápido, corra para dentro. E aumente, e para aumentar o conhecimento sobre mim, ou seja, nós precisamos conhecer mais Jesus. Buscar mais Jesus, para a gente testemunhar de Jesus. Aí ele diz, por quê? Porque eu sou manso e humilde, não é isso? No original ele diz que ele é gentil, suave, meigo. Você consegue imaginar um líder meigo? Um líder manso? Aquele sargento foi manso comigo naquela hora. Ele foi gentil comigo naquela hora. Por isso eu chorava e ele dizia: Moisés, Tiago, não chores. Não chores. Deus está te dando a vitória. Por que você chora? Porque você está angustiado. E eu falava, porque eu estou me sentindo aflito, me sentindo sozinho. Mas você está vencendo. Em nome do seu Deus está te dando a vitória. Quem sou eu para enfrentar o seu Deus? Você sozinho aqui conseguiu o que ninguém junto conseguiu. Você conseguiu ser liberado de um serviço que não era para ser liberado. Deus está te dando a vitória. Não chores. Sabe quem tem que chorar? Ele dizia: sou eu e todos esses que estamos trabalhando no dia do Senhor. Ele falou isso. E ele disse: ore por mim, Moisés, Tiago, para que um dia, antes de morrer, tenha a mesma fé que você tem ao seu Deus. Queridos, eu não mostrei outro texto. Não, eu só mostrei os 10 mandamentos. E ele é sargento, segue ordens. Ele falou assim: esses são os 10 mandamentos? E aí ele leu Êxodo 20. Eu falei: mas tem outros textos. Eu sou sargento, sigo ordens. Aqui diz claramente o que eu tenho que fazer. Eu não preciso de outro texto. E assim como a mania do Brasil não diz uma coisa e depois diz outra, não existe outro mandamento que diz o inverso. Você não precisa, a não ser que a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus? Eu disse, sim, é a palavra de Deus. Então, para mim, isso basta. Você me mostrou a ordem. A ordem é essa. Ordem dada, ordem cumprida. Você está cumprindo a ordem do seu general. Quem sou eu para enfrentar o seu general? E sabe, queridos,
Você precisa achar descanso para a vossa alma. Eu encontrei naquele dia de grande angústia. Eu termino dizendo o seguinte: vá até Jesus. Essa expressão, porque ele é manso, ele é gentil e humilde, essa palavra humilde no original é aquele que não se levanta muito do chão. Ou seja, ele tem mais autoridade que você. Ele não é igual a você. Jesus é maior que você. Mas nessa hora, ele não se levanta muito do chão, ou seja, ele não se exalta diante de você. É nessa hora ele precisa chegar até você. É isso que Jesus está dizendo, filho. Eu não sou um líder exaltado, que me exalto. Quem é você para vir até mim? Filho, vem, eu convoco você. Aprenda sobre mim e você vai encontrar paz na sua vida. Você encontrará descanso na sua alma, porque o meu jugo é suave. Os ensinamentos dele, de Jesus, é suave. E o meu fardo, esse fardo é a carga de um navio. Você é um navio, eu sou um navio. O Senhor quer aliviar a nossa carga. Quer você ser aliviado por Deus? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, Pai querido, mais uma vez, Senhor, estamos buscando o Senhor porque o Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor pede para irmos até a Ti. Nos ajude, nos dê a Tua paz. Perdoa-nos, Senhor, por alguma coisa, talvez pelo testemunho que acabou alongando, mas obrigado, Senhor, porque ali eu encontrei descanso. Ali eu encontrei paz no meu coração. E muitos irmãos e irmãs hoje precisam encontrar essa paz e descanso. Abençoa-nos, nos dê um bom dia na sua presença. Em nome de Jesus, amém.